Para o bracinho, vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Estou usando novamente aqui, né, agulha 2,5, usei a 3 somente para fazer a parte da sainha. Deixa eu ver aqui, 6, fecho o anel mágico. Já faço, então, o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Coloco o marcador. Segunda carreira vão ser 6 aumentos. No final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Depois, eu já arremato ali o fio de trás, faço um nozinho, escondo por entre a trama, que é bem importante, para não soltar. Que é a parte de trás, né? Eu já pego a agulha de tapeçaria, coloco o fio na agulha e faço movimentos de ida e volta entre a trama aqui, na parte de dentro, para não ter perigo de soltar, senão vai abrir o anel mágico e vai estragar o nosso trabalho. E corto. Finalizei aqui, então, a segunda carreira, quis mostrar como eu fazia o aremate. A partir agora da terceira carreira, nós vamos somente fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada carreira vai permanecer com 12 pontos baixos. Vou seguir da carreira 2 até a carreira de número 25 dessa forma. Fiz todas, né, as carreiras, chegando até a de número 25. Agora, nós vamos fechar o braço, então, nós vamos dobrar ao meio e vamos pegar, deixa eu desmanchar esse último aqui para ficar bem no cantinho, fechar com pontos baixos, pegando as 4 alcinhas, as 2 da frente, mais as 2 da carreira lá de trás, fechando tudo com ponto baixo, ó. Vou dobrar, vou introduzir a agulha, pegando todas as 4 alcinhas e fazer dessa forma até o final. Então, vão ser 6 pontos baixos, que tinha 12, né? Pegando bem no cantinho também. Puxo o fio. Finalizado o bracinho da boneca. Vamos seguir fazendo o corpo da bonequinha, então, agora com o amigurumi brilho pitaia, vou fazer um detalhe aqui no vestidinho. Vou pegar o fio pela parte, sempre a parte de trás da boneca. Na carreira de número, a última carreira que nós paramos aqui foi a carreira de número 33. Nós utilizamos a parte alça da frente, né, para fazer a saia. Então, aqui eu vou introduzir a agulha, puxar a laçada e vou fazer esta carreira toda em ponto baixíssimo. Somente pegando, introduzo, pego a laçada e puxo. Fazer um acabamento aqui na parte da cintura da bonequinha. Dessa forma. Cheguei aqui no final, agora nós vamos fazer o acabamento. Vou puxar o fio, cortar e vou colocar o fio na agulha. Vamos fazer aqui o acabamento, então vai ficar um detalhe, né? Como se fosse, deixa eu pegar uma agulha mais grossa, como se fosse uma cinturinha da bonequinha, só para esconder, para não ficar, senão vai aparecer, né, a parte de baixo. Vou introduzir, então, de trás para frente
E aqui eu venho na última, o último ponto baixíssimo que eu fiz, passo o fio lá pra trás e já amaro com essa alcinha, porque essa aqui ficou solta. A gente só pegou ela na laçada, mas ela pode soltar. Então, eu faço nozinho, faço 3 nozinhos e também deixo lá dentro, depois a gente vai encher de fibra. Então, ficou assim, ó, um acabamento no vestidinho. Agora sim, nós vamos voltar com o quartzo e vamos subir a parte da blusinha. Então, aqui tem que prestar bastante atenção agora, porque essa alcinha, ela ainda permanece. A gente fez aquela alcinha de trás, ela ainda tá ali, a gente fez somente pontos baixíssimos aqui para um acabamento. Mas aqui, ó, a alcinha de trás, ela ainda tá ali, só ela tá um pouquinho escondidinha, porque a gente trabalhou essa careira de pontos baixíssimos, mas dá pra ver ela, ó, aonde que ela tá. Então, vai ser aqui que nós vamos pegar. Vou laçar o fio, aqui vou fazer, então, essa careira toda de pontos baixos. Vou vir todas essas alcinhas, né, amarão. Se você tiver dificuldade, eu vou pegar a agulha número 2 para fazer essa careira, 2,5 para fazer essa careira, que deve ser mais fácil para introduzir a agulha, porque ela ficou bem apertadinha. Então, vou fazer agora uns 5 pontos já levando esse meu fio. Se não, se você tiver dificuldade de levar o fio junto nessa parte, você pode depois no final pegar uma agulha, né, e esconder ele entre a trama pela parte de dentro. Aqui você pode também voltar o vídeo, ver várias vezes, se você tiver dificuldade nesta parte. Então, aqui eu vou deixar também ali, fiz os 5 pontinhos, vou deixar ali esse fio dentro da bonequinha, que ele já tá preso. Então, aqui é uma parte, assim, mais com calma, paciência, que vai ficar um pouco apertadinho, né? Esses pontos, mas vai dar tudo certo. Você vai ver que dá pra ver, ó, todos os... A parte begezinha, né, onde é que tava. A gente vai pegando um por um. E vai ficar dessa forma, olha que lindinho. Então, já fica esse acabamento e fica perfeito, né? Como se fosse uma cinturinha. Finalizei, então, toda a carreira de contorno. Ficou dessa forma. E o acabamento perfeito. E vocês podem ver também que trabalhando mesmo com agulha 2,5, é possível trabalhar com amigurumi brilho. A fibra metalizada não enrosca. Esse ponto é muito importante, eu já tive bastante dificuldade para trabalhar com fios assim, com brilho, porque sempre enroscava a fibra metalizada. Sempre tinha sobra, assim, ficava aquela sobra, sabe? Eu ia puxando o fio, chegava num ponto aqui, tinha uma sobra dessa fita, e eu não sabia o que fazer, cortava, desistia, né? Então, essa aqui, mesmo com uma agulha mais apertadinha, eu vou seguir com essa mesmo, com a 2,5. Aqui, então, eu usei a 3, né, pra saia, eu acho que fica até melhor, porque daí ela abre mais e não fica aquela coisa, assim, bem apertada, né, o ponto. Então, agora, a carreira de número 34, nós vamos seguir com pontos baixos, sobre pontos baixos de base, e nós vamos seguir desta forma por 12 carreiras. Da carreira de número 34 até a carreira de número 45, com 36 pontos baixos cada carreira. Cheguei, então, na carreira de número 45 e corpinho
já está, né, tomando forma e tá ficando bem lindinho. Nós vamos fazer novamente aqui uma parte diferente. Então, eu vou virar o corpinho, olha, aqui tem os pezinhos, para mim. E eu vou trabalhar como eu fiz no babado da saia. Mais uma carreira aqui de pontos para formar um babadinho aqui da parte de cima do vestido, mas eu vou trabalhar pelas alças de fora. Para isso, para ele não ficar no avesso, então, vou deixar virado para mim o vestido e vou trabalhar do sentido da esquerda para a direita. Então, o que eu vou fazer vai ser pegar a alcinha de fora e vou fazer 3 pontos baixos. Não serão mais meio ponto alto. Então, vai ser 3 ao invés de 2. Aqui embaixo, a gente trabalhou 2 meio ponto alto cada alcinha. E aqui, então, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos. Cada uma dessas alcinhas. E depois, a alça de dentro, nós vamos dar continuidade e prender, né, os bracinhos. Então, vai formar um babadinho bem fofurento aqui também. Finalizei a carreira do babadinho e já cortei o fio e escondi ele na trama do ponto. Então, tá ficando muito fofurento esse vestidinho. Então, agora, o amigurumi brilho eu não vou mais usar e eu vou seguir com o amigurumi tradicional, amêndoa, que nós usamos para fazer a base das perninhas. Eu vou começar, né, na parte de trás, como sempre, nessa alcinha, então, que ficou sobrando da carreira 45, alcinha de trás. Vou prender o fio. E vou fazer, então, uma carreira toda de pontos baixos pela alcinha de trás, já escondendo o fio. Então, serão 36 pontos baixos. Eu acabei não falando mais, mas conforme a gente vai trabalhando, né, a gente vai adicionando. Eu fui gravando aqui, me empolgando e esquecendo, adicionando a fibra. A Círculo possui esse acessório que é maravilhoso, o enchedor para amigurumis. Então, ele não tem ponta e essas duas hastes, né, elas ajudam bastante pra gente ir colocando a fibra. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Agora, eu vou colocar aqui na parte onde tem uma perninha. Já devia ter colocado antes, mas acabei esquecendo, mas dá para colocar agora também. Então, olha, o enchedor do amigurumi, ele vai lá dentro e fica mais fácil, né, de trabalhar. Então, ele já é feito, né, para acomodar essa fibra. Eu vou colocar aqui mais um pouquinho, vou ajeitando. Então, até as partes mais pequenininhas e delicadas você consegue com esse acessório. E ele faz toda a diferença. No começo também eu dizia, eu acho, né, eu não vou nem... Mas depois que eu comprei ele, não fico mais sem. Vou colocar mais um pouquinho aqui, depois a gente volta para colocar mais. Aqui eu já fiz uma marcação, vocês já estão vendo, que vai ser para nós prendermos os bracinhos. Então, assim, não adianta eu vir aqui e dizer para vocês, ó, façam tantos pontos, 5 pontos, 6 pontos, 8 pontos e coloca o bracinho. Não vai adiantar aqui. Deixa eu até botar de novo, que eu acho que não tá certo.
não vai adiantar, porque o seu bracinho vai ficar torto. Então, o que eu recomendo para vocês é dobrar a peça ao meio, bem certinho. Deixa eu virar aqui pra frente, as perninhas, ó. Vou dobrar ao meio, vou encontrar o meio. Deixa eu até tirar aqui para vocês verem. Vou encontrar o meio ali. E aqui nós temos 6 pontos, então vão ser 3 para cada lado. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3 para cá. E vou contar 3 para o outro lado. 1, 2, 3. Então, dessa forma, vai ser bem mais fácil, vai precisar ficar assim, ligado, né, em tantos pontos para cada lá, tantos pontos e coloca, porque isso vai depender também da onde você pegou o fio. Eu sempre pego no meio da parte de trás, mas dessa forma você vai conseguir aplicar em qualquer peça. Então, deixa eu ver aqui também, ó, aqui acabou ficando tortinho. 1, 2, 3. Na hora que eu marquei, né, não marquei certinho. Não tava bem dobradinho. Fiz 3 para um lado. E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu até colocar de novo, olhar, né, bem se tá bem certinho no meio. Aqui. Ó, vai ficar assim um pouquinho, né, porque como são números pares, né, então esse daqui do meio, ele vai ficar, às vezes, ó, você vai colocar, vai ficar um, assim, um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, mas é para ser mais fácil, né, se fosse 7, então a gente colocava 3 para cada lado e um no meio, então ia ficar bem certinho ali, mas, ó, dessa forma já dá pra ver. Então, agora eu vou seguir aqui fazendo até chegar ali no marcador. Aqui tá o início, né, da carreira. Até chegar aqui no marcador, vou fazer pontos baixos normalmente. E aqui, então, quando eu chegar no marcador, eu vou introduzir o bracinho. Então, vou pegar, vou colaçar aqui, ó, as duas alcinhas. Deixa eu ver se dá pra visualizar. As duas alcinhas do bracinho. E venho aqui nas duas próximas alcinhas do corpinho. Laço o fio, faço um ponto baixo. Vou fazer novamente duas alcinhas do bracinho e as duas alcinhas seguintes do corpinho. Mais um ponto baixo. Então, vou fazer dessa forma os 6 pontos baixos. E aí, já fica, né, o bracinho preso. Bracinhos todos presos. Então, agora, essa foi a carreira de número 46, ela permaneceu com 36 pontos baixos. A carreira de número 47, nós vamos fazer de diminuições. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiz o primeiro, coloquei o marcador. Segundo, cada um no seu ponto de base. Quarto, e agora a diminuição. Para fazer a diminuição, nós vamos pegar a alça da frente do ponto. Temos as duas alças, né, de frente e de trás. Vamos pegar a alça da frente e nós vamos ir para o ponto seguinte. Vamos pegar a alça da frente também. Vou laçar o fio, fazer um ponto baixo. Então, foi a diminuição. E nós vamos seguir desta forma, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição por toda essa carreira. E no final, nós vamos ficar com 30 pontos baixos.
A carreira de número 48 vai ser ponto baixo sobre ponto baixo de base, e ela vai permanecer com 30 pontos baixos. A carreira de número 49 vai ser novamente de diminuições, então, vou fazer 3 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, e uma diminuição. Vou seguir desta forma por toda a carreira, e no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. A carreira de número 50 será de 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos seguir contornando, no final vamos ficar com 18 pontos baixos. A carreira de número 51 e 52, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base, e cada uma delas vai permanecer com 18 pontos baixos. Aqui também, vamos preenchendo, né, com fibra, conforme a gente vai subindo, vamos colocando, né, a fibra aqui, o corpo já tá finalizado, agora nós vamos subir as carreirinhas do pescoço e depois a cabeça. Então, já dá para preencher todo o corpinho com a fibra. Fiz as duas carreiras com 18 pontos baixos cada uma. Agora, a carreira de número 53, nós vamos fazer 18 aumentos. Então, cada ponto, nós vamos colocar 2 pontos baixos. E no final dessa carreira, vamos ter 36 pontos baixos. E aí, vamos seguir na cabeça. A carreira de número 54 serão 5 pontos baixos e um aumento. Eu vou seguir essa repetição por toda a carreira, e no final ela vai ficar com 42 pontos baixos. Finalizei a carreira 54 com 42 pontos baixos, agora a carreira de número 55 vai ser de 6 pontos baixos e um aumento. Então, vou seguir fazendo essa repetição por toda a carreira, e no final eu vou ficar com 48 pontos baixos. A carreira de número 56 vai ser 7 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, e no final nós vamos ficar com 54 pontos baixos. Da carreira de número 57 até a carreira de número 68, nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base. Cada uma delas vai permanecer com 54 pontos baixos, e serão por 12 carreiras. Fiz as 12 carreiras, com 54 pontos cada uma, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Então, essa vai ser a carreira de número 69. E nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Deixa eu virar aqui. Fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Deixa eu só soltar aqui, que ficou um pouquinho solta essa argolinha. Cada um no seu ponto de base. E depois um aumento. Nós vamos seguir, então, para essa carreira, toda dessa forma, nessa repetição, e no final nós vamos ficar com 60 pontos baixos. Vamos seguir 3 carreiras, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base.
Então, cada uma delas vai permanecer com 60 pontos baixos. Nós vamos seguir, então, da carreira 70 a 72 com 60 pontos baixos. Antes de darmos sequência na cabeça da boneca, vamos colocar os olhinhos. Então, aqui eu vou colocar os olhos entre a carreira de número 64 e 65, com 9 pontos de distância entre eles. Vou usar aqui os olhinhos de 10 milímetros, esse é da cor castanha, com as travas, ou você pode escolher, né, a cor que você desejar, tem o preto também. Então, eu venho aqui, tiro o alfinete e já introduzo o olhinho. Faço a mesma coisa do outro. Dessa forma. Agora, para colocar as travas, eu uso esse acessório, que é o aplicador de olhos para amigurumis, da Círculo, que ele ajuda muito na hora de colocar os nossos olhinhos. Então, ó, eu coloco a trava aqui nesse espacinho, encaixo ali na parte de trás, e aqui, então, a parte da frente eu apoio no olhinho e aperto. Vamos ver se... Vou apertar um pouquinho mais. Encaixar bem certinho essa trava. Venho com a outra. É legal porque... Ai, aqui tá com... Espera aí que eu vou tirar esse excesso. É bem legal essa parte, eu gostei bastante dessa parte, porque ela é tipo um silicone. Então, na hora que você apoia aqui no olhinho, ele não danifica. Já perdi bastante olhinho, né, colocando de forma errada. Vamos ver aqui, na hora, sempre a gente acaba se atrapalhando. Ali. Agora, apoio aqui na parte da frente e aperto. Já está colocado o outro olhinho com a travinha. Então, é bem prático e facilita, né, nosso trabalho. Seguindo, então, aqui, não vamos mais fazer carreira de aumentos, nem vamos começar com as diminuições. Então, eu vou fazer uma aqui para vocês verem, e depois as seguintes eu vou deixar aqui no vídeo, né, escrita, a receita escrita, então, você somente dá um print e já consegue seguir a receita. Eu segui, então, fazendo, o máximo que eu fiz foram 8 aumentos, 8 pontos baixos e um aumento. Então, agora, nós vamos seguir também nessa lógica, só que com diminuições. Vou fazer 8 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Deixa eu ver aqui. Isso. E agora, vamos fazer uma diminuição. Para fazer a diminuição, a gente pega a alcinha da frente, do ponto, vai para o ponto seguinte, pega a alcinha, deixa eu ver se dá pra tá desfocando, acho que não, né? E pego a alcinha da frente do ponto seguinte, fico assim, ó, com 3 alcinhas, e mais essa, 4, laço e tiro tudo de uma vez. Já fiz a primeira diminuição. Aqui sempre você cuida para não deixar essa alcinha da agulha um pouco muito grande, né? Para poder não ficar nenhum buraquinho. Eu vou seguir toda essa carreira dessa forma, fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição. E no final, eu vou ficar com 54 pontos baixos. Deixa eu ver aqui, 2, 4, 6, mais 2. Vou fazer novamente a diminuição, pego a alcinha da frente, e fecho. Um ponto baixo. Então, vai ser
sempre nessa sequência. 8 pontos baixos, uma diminuição, a próxima vai ser 7 pontos baixos e uma diminuição, a seguinte 6 pontos baixos e assim por diante. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem. Já adiantei aqui a cabeça, então aqui já vamos fazer agora a última carreira. A última carreira serão 6 diminuições. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu tentar virar aqui, deixa eu ver qual é o ângulo assim, para mostrar melhor para vocês. Então, as 6 diminuições vão ser pegando 2 juntos em todos os pontos. Fecho com ponto baixo. Mais uma vez, vou pegar 2. Essa parte, ela tem que ser feita mais com calma, porque ele vai esticar bastante, né? Então, mais 2. Se dá pra tentar virar mais, assim. Pegar 2 novamente. Que acaba dificultando um pouquinho, né? Porque pra gravar mas vou tentar mostrar do melhor ângulo pra vocês. Mais 2. Vai fechar quase que completamente a cabeça, vai ficar sobrando 6 pontos baixos. Agora, a gente vai cortar o fio. Vou esticar aqui. E deixa eu puxar um bom pedaço para depois fechar. Pronto. Então, olha, ficou bem fechadinho aqui. Se ficar também os espacinhos aqui, não vai ter problema, porque na hora, né, depois vai ser colocada peruquinha. Então, não vai dar pra ver na hora, né, que a gente faz as diminuições, acaba às vezes ficando nos espacinhos. Mas aí vai a peruquinha e vai esconder. Então, agora a gente vai passar o fio por entre esses pontos. E vamos fechar. Ah, eu esqueci, antes de fechar, você vê, né, se precisa mais um pouquinho de enchimento. Deixa eu pegar colocar virado, deixa eu tirar. Como ela ficou meio um pouco grande, assim, vai ser mais fácil de visualizar. Então, vamos colocar mais um pouquinho, aí você vê, né, vai vendo se... Deixa eu ver aqui. Se precisa, se ficou muito... um pouquinho oco ali, né, então a gente vai colocando. Se não, não vai precisar, é só fechar. Eu devia ter colocado ainda na careira, né, anterior. Acabei esquecendo. Vamos colocar um pouquinho, olha, tamanhinho, né, do buraquinho e com esse acessório ajuda bastante. Então, deixa eu virar assim, acho que vai ser mais fácil. Vou passar aqui entre a trama, como se fosse um alinhavo, e vou fechar. Finalizei a cabeça da boneca. Faço um nozinho e jogo esse fio lá pra dentro, saio no outro canto, estico e corto esse excesso. A cabeça está finalizada, o corpinho, então olhem que bacana, né? Faz toda inteira, não precisa de costura nenhuma, super prática. A peruquinha, então, também eu vou deixar escrito a receita, você dá um print,
porque é só repetição, né? Então não vai ter necessidade de eu ficar aqui passando, passo a passo. Eu vou começar com 6 pontos baixos, 6 aumentos, um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Vou seguir até aqui, que é onde vai ser 7 pontos baixos e um aumento. Depois eu vou seguir, então, deixa eu ver quantas carreiras, acabei até esquecendo aqui. 11 carreiras, vou seguir por 11 carreiras somente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, nós vamos ter aqui 54 pontos baixos, vamos seguir contornando. Vou deixar toda a receita para vocês. Finalizada a peruquinha, então a gente corta, deixa um fio para depois fazer a costura. Eu vou colocar aqui na boneca só para vocês visualizarem, ó. A gente coloca ela mais assim, ó, deitadinha, né? Para de trás para frente, encaixa. Fica, já dá outra cara, né, pra boneca depois que a gente coloca a peruquinha. Então, aqui, você pode também deixar só a peruquinha, fazer outra, se você preferir, né, fazer alguma forma diferente. Então, agora eu vou fazer os cabelinhos para colocarmos na peruquinha. Então, para isso, vou pegar aqui, você pode pegar um papelão, uma capa de caderno que você tiver. Essa minha aqui tem 30 centímetros. E eu vou enrolar, né? Fazer como se fosse umas franjas, para depois nós aplicarmos na peruquinha. Então, eu vou passar as várias voltas. Agora, eu não sei dizer a quantidade certa, então, você vai fazendo ali umas 30, 40 por vez. E depois, aqui a gente corta, né? Bem onde a gente começou, para não ter erro. Eu acabei esquecendo de mostrar isso, né? Pra quem nunca fez, então, a gente começa, prende aqui, ó, o fio, dá uma volta, várias voltas, né, que você vai dar, mas você corta sempre aqui na parte onde tá o fio inicial. Então, eu corto do novelo e depois eu corto. E tá pronto as nossas franjas. E nós vamos aplicar na peruquinha. Só passar pra cá. E no final do vídeo aqui fica uma bagunça total. Então, a gente vai pegar de duas em duas, ajeita elas bem certinho. Às vezes, ó, fica uma ponta maior, outra menor, não. Mas a gente vai no final, o importante é que fiquem as 4 pontas alinhadas, dobra e vem aqui. Então, aqui esse fio onde eu fiz o aremate vai ser o meu fio, né, que eu vou deixar para depois costurar. Então, aqui eu venho, introduzo a agulha, pego. Aqui, se você preferir, deixa eu ver onde é que eu coloquei a agulha, uma agulha maior. Você pega uma outra aqui, acabei nem mais achando a de 3 milímetros. Vou pegar essa daqui. Uma agulha com ganchinho um pouco maior para facilitar na hora de pegar aqui, não escapar. Então, a gente passa, vai ficar essa laçadinha e a gente vai pegar esse fio, passar dentro dessa laçadinha. Vai puxar. Nós vamos fazer isso por toda a volta. Coloquei já todos os cabelinhos, então ficou, olhem, desta forma. Coloquei um para cada ponto, mas talvez, vamos ver agora se nós não vamos acrescentar mais. Então, aqui a gente vai virar, né? Vai mais ou menos, né, colocar. Depois a gente vai prender, só para ter uma ideia se vai precisar de colocar mais. Então, não vai estar preso, né? Então, vai ser um pouquinho mais difícil da gente ver. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho. Então, isso você vai colocando. E eu tenho aqui uma
aquelas borrachinhas de cabelo, de prender cabelo mesmo, de criança. Olha, daí a gente vai arrumando aqui e vendo se vai precisar colocar mais cabelinho. Se ficar bastante ralo, nós vamos colocar 2. Talvez a gente vai, eu acho, a gente pode definir aqui, ó, a parte da frente. A parte de trás não vai precisar tanto, porque tá é mais curtinho aqui. Opa, tô saindo. Ó, e você vai definir se vai prender, se vai fechar bem a trama ou se vai precisar colocar mais alguns, acrescentar para ficar mais fechadinho. Vou colocar, então, a peruquinha na cabeça, vou centralizar, vou prender com alfinetes, vou deixar começar aqui pra parte de trás. Então, aqui, ó, ela tem que ficar bem aqui rente ao pescoço. E a parte da frente. Então, a gente vem, centraliza, né, toda essa peruquinha. Vai prendendo com alfinetes, para depois a gente começar na costura. Prendi toda a bonequinha com alfinetes e lembram daquele fio quando a gente finalizou a peruquinha que foi deixado, então nós vamos usar ele para a costura. Então, eu vou vir pegar uma alcinha da cabeça e uma alcinha da peruquinha e começar a prender a peruquinha na cabeça da boneca. Então, venho aqui, acho um ponto, vou na peruquinha e prendo. Então, eu vou fazer desta forma até o final, sempre pegando um ponto na cabeça e um ponto na peruquinha. Então, essa parte, ela é um pouquinho... É a única parte que vai precisar de costura, né? Mas também, como aqui já tem, né, esse acabamento, não vai ficar aquela... Não vai ser preciso, né, fazer aquela costura. Claro, a gente sempre tenta deixar perfeito. Mas também, para quem não tem tanta experiência, vai ser fácil, porque já vai ter, né, a parte ali do cabelinho, né, então... Já vai esconder também se não ficar aquela costura, né? Que tem pessoas que têm dificuldade, então... Olha. Vou prender, então, e seguir contornando. Estica bem. Toda vez que puxo, eu dou uma boa esticada para desaparecer, né? A parte ali da costura, onde ficou o fio, né? Onde entrou. Eu vou seguir aqui contornando toda a bonequinha, depois eu volto mostrando para vocês. Finalizei a costura de toda a peruquinha, então, olhem, aqui ficou assim mais longe na hora que você vai pentear. Então, aqui eu sugiro que você coloque, ou deixe assim também, né, como você preferir, ou acrescente algumas, né, para ficar mais cheinho. Claro que é bem pouquinho que a gente vê, né, mas dá para acrescentar mais algumas para ficar mais cheinho e ficar bem fechadinho. Isso vai do gosto de cada um. E aqui também, então, depois a gente corta, arruma aqui bem certinho, dá uma escovada, tem um pente aqui e bem largo, né? Dou uma escovada, deixo bem alinhado todos os fios. E depois eu corto. Então, eu venho aqui, né, mais ou menos, vejo,
e corto essas pontas. Tem bastante, corta, vai devagarinho, vai cortando. E ver se ficou assim, bem retinho, né? Dá mais uma ajeitada. E vai cortando esses excessos. Então, vai depender se você quer a peruquinha mais cheia ou mais ralinha, né? Porque já tem a parte marrom embaixo, né? Então, também não vai ficar feio dessa forma. Mas se não, você vem e desamarra, solta ali o cabelinho, eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu só dar uma... Então, assim já ficaria pronto. A bonequinha finalizada, ficou bem lindinha, né? Agora, eu vou seguir aqui, tem falta fazer os bordadinhos do nariz e da boca. Fiz uma marcação, então, ó, logo na primeira careira, abaixo do olhinho, deixei 1, 2, 3 para cada lado, e coloquei um alfinete. Vou entrar aqui em qualquer espacinho, vou sair ali na marcação. E vou introduzir a agulha na outra marcação e voltar lá no comecinho. Vamos fazer o nariz, vou dar umas voltas, né? Só pra ficar a marcação, então, do narizinho. Deixa eu ver aqui quantas que eu vou dar. Eu dei 3. Vou fazer mais uma. E vou sair lá onde que eu comecei. Ali, do outro lado. Ó, não estico tanto. Pra não repuxar, venho aqui, dou um nozinho. Agora, eu volto o fio lá naquele espaço, saio lá no outro lugar. E puxo. E aí, vai entrar, né, esse nozinho. Corto aqui, rente. Uma esticadinha para esse fio entrar. Aqui também, puxo e corto rente. Então, já tá ali o acabamento, né? Perfeito. Para fazer o bordado da boca também, então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, contando do olhinho, centralizo bem no meio, pego um tom de fio, pode ser um vermelhinho, um rosinha, eu gosto muito dessa cor, 40,94, do fio amigurumi, para fazer a boca, que daí não fica uma cor assim tão forte, fica bem bonitinho. Vocês vão ver aqui, ó, introduzo também o fio, saio lá. Venho pro lado, ó, 2 pontos, deixa eu aproximar mais aqui, ó. Pulo 1, 2, mas em vez de introduzir a agulha aqui, eu vou subir 1. Então, vai ficar desta forma. Vamos ver aqui, vou puxar pra vocês verem, olha. Então, ao invés de na mesma direção, só que 1 acima. Então, aqui também pulo 2, na mesma direção, só que 1 acima. Deixa eu sair aqui do outro lado, só pra ver se vai ficar retinho, se eu não pulei demais. Isso aí, então, uma esticadinha, tiro aqui, às vezes sai um pouquinho de fibra, né? E agora, então, eu volto aqui no comecinho, onde eu fiz o primeiro. Vou só dar uma esticadinha aqui, né? Vou puxar pra cá. E eu vou fazer um contorno pra boquinha ficar mais redondinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o fio, passar por dentro dessa alcinha, ó. Vou passar por dentro uma vez. E agora, eu vou passar nesta daqui, entre uma e outra. Ó, de baixo para cima. Puxo bem e venho novamente passando por dentro. Então, vou fazer 3 vezes isso. Ó, deixa
Deixa eu apoiar aqui para poder segurar, dou uma leve puxadinha, coloco aqui no ponto, meu último ponto, saio lá no começo pra gente arrematar. Deixa eu virar aqui. Então, olhem, fazendo esse tipo de... passando de baixo pra cima, a gente vai tirando aquela marcação que tinha ficado um Vzinho, né? Então, agora ficou redondinho. E ficou assim bem... tem gente também que acaba não colocando, né, boquinha em amigurumi. Vai da preferência, né? Normalmente até eles não possuem boquinha, mas as bonequinhas eu acho que fica bem fofurenta, né, com uma boquinha. Bem do tom, assim, bem clarinho, né, que não fica aquela cor muito intensa, que chame muito atenção, acho que fica legal. Por isso que eu gosto bastante dessa cor. Olha. Boneca finalizada aqui, então, né, você pode ou amarrar um fio mesmo. Essas xuxinhas, né, de cabelo infantil ajudam bastante, então ela já segura bem firme, dá pra dar até 3 voltas. E se quiser um charme, né, a mais, uma fitinha, essa aqui minha de organza, então você pode fazer um lacinho e deixar ela assim bem charmosa. Um lacinho aqui. Um lacinho bem bonitinho, né? Alcinha não tão grande. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer um lacinho. E corto. Deixa eu ver onde é que eu coloquei minha tesoura. Vocês não imaginam a bagunça que fica no final, né, da gravação. Aqui, essa minha fita, ela tava dobrada, então ela vai ficar assim, meia... Ajeita bem, com calma. Vou deixar um pedaço, vamos ver se vai ficar legal comprido. Acho que não vai ficar tão legal, vamos deixar mais curtinho, então. Corta aqui. Deixa eu cortar nessa dobrinha, porque ela tava dobrada, né? Então, ela ficou cheia de dobrinhas. Faz um lacinho bem legal, né? Com calma, com tempo. E deixa ali na bonequinha, ajeita. Se quiser dar um pontinho, né? Acho até melhor. Ou passa uma colinha, pra deixar ele bem charmosinho. E a bonequinha está finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela foi feita com muito carinho para vocês. Deixe seu like, compartilhe, assim mais pessoas poderão ter acesso e ajudar, né, com o meu trabalho. Deixe seu comentário, é muito importante para mim. Beijos e até a próxima!